Oremos ao Senhor. Pai, quando Tu estavas aqui na pessoa de Jesus, Teu Filho, caminhando na terra e operando o ministério, pessoas com todos os tipos de dificuldades chegavam a Ti e o requisito que o Senhor dizia era: se Tu podes crer. Certa vez, quando um pai trouxe aquele filho e aquele rapaz sofreu aqueles ataques, espumava pela boca, e o Senhor chegou e aquele pai pediu, e o Senhor disse: Tu podes crer? E ele disse: eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha pouca fé. E é o que nós podemos dizer a Ti nesta manhã, que também cremos, talvez não da maneira que deveríamos crer. É pequena, mas podemos dizer: eu creio. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso estamos diante de Ti. E por isso dizemos: ajuda-nos, Senhor, em nossa pouca fé, em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, em nossa pouca força. Tu és a resposta para todas as necessidades. Tu és a resposta para livrar o homem do vício, do amor ao pecado. Tu és a resposta para curar, para libertar, para solucionar os problemas. Para Ti não há nada impossível. Agora, ó Deus, eleva-nos, Senhor, cada dia pelo caminho em que possamos alcançar a resposta para as nossas necessidades, para que possamos, passo a passo, ó Deus, caminhar e assim chegar. Dá-nos, Senhor, aquilo que necessitamos. Tu sabes, Senhor, melhor do que nós, realmente o que nós precisamos. Por isso nos descansamos em Ti e pedimos que o Senhor nos tome em Teus braços, como a mãe toma o seu bebê e o leva. Que o Senhor nos leve, Senhor, porque somos incapazes, somos incompetentes, mas Tu és, ó Deus, o todo-suficiente. Em nome de Jesus eu rogo que o Senhor nos encontre também nesta manhã. Amém. Podeis assentar, igreja. Nós vamos deixar as crianças descerem, para a sua escolinha. Deus tem nos dado uma manhã maravilhosa. O clima aqui em Chapecó, para vocês que estão na internet, o nosso clima é fresco, Quantos graus por aí? 22, por aí assim, Eu sei que é um bom clima aqui. Tivemos uma semana muito chuvosa e foi bom, Porque estava muito seco. Entende? Muito seco. Mas Deus tem sido muito bom para conosco. Esse é o nosso primeiro culto. Aliás, a primeira escola, deste novo ano. Agora você deve realmente dizer: eu vou ser mais caprichoso comigo mesmo e lutar contra a preguiça, contra velhos vícios, entende? O que é necessário para um cristão é aquela constância, é aquele equilíbrio na fé, entende? Em todos os sentidos. Vocês conhecem o pica-pau, como é que ele voa, Ele voa assim, ó.
bate as asas, dá uma subidinha, e quando está lá embaixo, de novo bate as asas, e vai assim, ó, vai voando. Eu não gosto de ver o pica-pau voar assim, sabe? É o jeito dele. Mas eu gosto de ver, veja vocês, observe um urubu. Ele simplesmente se equilibra em cima das ondas de ar e vai na maior suavidade, sem cansar. Ele se mantém, sobe, desce e se equilibra. Uma certa vez o irmão Branham, ele estava no interior, numa selva muito longe da cidade, e deu ali uma tempestade, e da montanha desceu uma águia. E aquela águia se pousou na frente dele, ali próximo, e ele admirou e perguntou: por que Deus fez essa águia vir na minha frente? E eu sei que havia um certo esquilo ali chirleando, e a águia cansou daquele chirleado. E a águia simplesmente, ele disse que ela não deu mais do que 3 batidas de asa. E ela foi contra aquele vento de 80 quilômetros por hora, e ela foi subindo e foi direto para a rocha. Quer dizer que ela dispôs a asa dela de um certo ângulo, que aquele vento que era contrário lhe ajudava a ela subir e ir para frente. Antigamente os navios eram à base do remo. Os escravos, os remadores, viviam ali aprisionados. Mas descobriram as caravelas. Então eles usavam as velas e aprenderam a manejar com aquelas velas, a ponto que quando o vento vem contra, eles põem ela de um tal ângulo que aproveita a força daquele vento contrário. Então, quantos ventos contrários vêm sobre você, sobre cada um aqui? E ventos destruidores, mas pela graça de Deus, com sabedoria, o que seja, aquilo é como diz Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vai contribuir para o bem, mas, Senhor, me ajude a navegar. Então, a vida espiritual, ela é um equilíbrio. Não é hoje fervoroso e amanhã congelado. Não, ela é um equilíbrio e você vai subindo constantemente, devagar, mas sempre, não é? Quem sobe muito rápido, às vezes desce muito rápido. Então, busque este equilíbrio. Busque esse equilíbrio mesmo com a tua assistência, na tua leitura, na tua vida de oração. Não é hoje orar e cruzar uma noite acordado e depois esquecer que existe Deus. E você achou que aquilo foi o suficiente. Não. Então, irmãos, busque um equilíbrio. Geralmente, quando começa-se um ano, muitas pessoas pensam, eu vou começar tudo de novo, é o novo ano, eu vou virar as páginas. Olha, o primeiro dia do novo ano é como qualquer um outro dia do ano passado. Não é o ano que muda a pessoa. Se você quer que as coisas mudem, então primeiro você tem que mudar elas dentro de você. Tomando o quê? Posicionamento racional. Entende? Essa é a maneira correta como nos ensina a Bíblia. Romanos 12.
Então você toma e diz: Deus, ajuda-me. E comece pelas pequenas coisas, eliminando as negligências. As negligências, os poucos casos. Porque são esses que corroem a grande estrutura. Por isso diz a Bíblia: prendei as pequenas raposas, porque são elas que danificam as nossas vinhas de amores. Cantares, né? Porque as grandes, elas não entram pelos buracos da cerca, são as pequeninas raposas, são as pequeninas coisas. E é preciso tampar esses pequenos buracos, começando com a negligência, a preguiça. Alguém diz: vou descansar. Olha, se o descanso físico trouxesse um descanso espiritual, tudo bem. Mas o descanso espiritual é entrar em Cristo. E se a pessoa não se achega, não busca, como vai encontrar esse descanso espiritual? Por isso é preciso que a pessoa entenda que a sua alma precisa ser alimentada. Você precisa fortalecer a sua vida de fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé genuína, ela é inconsciente. Você pensa que você não está adiantando nada. Você nunca vê as coisas crescer. Você olha a criança, você não vê ela crescer diante dos teus olhos. Mas dali um dia você vê que a calça do menino está curta, o vestido da menina está ficando curto. Alguém chega e diz: como cresceu? Enquanto você que está perto parece que não vê crescer. Agora, se os nossos sentidos detectassem a nossa fé, eu pergunto: que classe de fé seria essa? Porque os sentidos balançam igual a onda do mar. E que tal se ele fosse o detectador de fé? Então tem dia que você está animado, você estaria cheio de fé, e o dia que está aborrecido? Amanheceu com o pé esquerdo. Lembre-se, não deixe com que a sua fé seja refém dos teus sentidos. Não importe com os teus sentidos. É bom quando eles estão juntos, mas eles não dependem, a vida espiritual não depende do que sentimos, ou isso e aquilo. Ela é uma fé enraizada em Deus. E então você acumula dados nos teus bancos de dados, como no computador. Mesmo não lembra mais, mas Deus tem aonde tirar quando você tiver necessidade. É isso aí. E nós falamos na entrada do ano, antes de eu dar a ceia, que devemos nos preocupar com uma coisa. E eu vou seguir lembrando isso a vocês. A preocupação que devemos ter é esta, como diz o profeta na mensagem Shalom. É conhecer a vontade de Deus para cada dia. Aonde estamos, preocupação com a mensagem. Aonde estamos, em que altura do caminho estamos. É uma preocupação espiritual, é uma preocupação com o arrebatamento, em estar preparado. Então isso faz o quê? Com que você chegue a Deus, se incline, se renda a Deus. Isso é o que Deus quer, é que a pessoa se renda a Ele, se entrega a Ele. Não é você esquematizar
um programa todo e dizer, é aqui ó, que eu vou ter o meu sucesso, a minha vitória. Não é assim. Quando a Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Então, se a pessoa esquematiza, programa as coisas e acha que ali é o caminho do sucesso, às vezes aquilo é o caminho de uma desgraça. E quantos querem que Deus seja contido dentro de suas mentes, menor do que a cabeça de um alfinete diante do universo? E acha que ali é a resposta, ali é o caminho, e ali é tudo. Não é desta maneira as coisas. Então, em sua cabecinha tão miúda, pensa que o mundo tem que ser regido por ali, o próprio Deus, e termina o quê? Ensinando a Deus o que fazer. Senhor, tu faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Deus não passa de um empregado. Senhor, eu te ordeno que cure fulano, que faça isso, Senhor. Sim, senhor, né? Sim, senhor. Se você não bate continência para alguém arrogante assim, Deus vai bater? Fica ali como um bobo falando. A maior coisa que existe é se render. Entrega teus pensamentos, entrega os teus caminhos, entrega tudo, não é só problema não. Entregue tudo. Senhor, não trago nada em minhas mãos para lutar. Cumpra-se em mim a tua vontade. E a maior glória que um homem pode ter, eu penso, no final da estrada, ele olhar para trás e naquelas horas finais saber que sempre esteve dentro da vontade de Deus. Apesar de às vezes parecer que estava tão longe, tão fora, passou por tantas más circunstâncias, né? Isso dá um prazer, eu creio, a satisfação áurea, máxima, antes dele dar o último suspiro. Jesus, a coisa que ele mais se preocupou foi com a vontade do Pai. Cumpra em mim a tua vontade. A minha é essa, passe o cálice, mas a tua está acima da minha. Quer dizer, não importe com a minha própria maneira, com a minha própria vontade pessoal, porque na minha alma eu quero a vontade do Senhor, meu Pai. Essa tem que ser a posição de cada um. Bem, vamos falar, senão seguir adiante, vamos na nossa escola, senão a gente fica nessas observações, mas são boas coisas. Essas coisas que nos ajudam a como caminhar. E eu não estou preocupado com os grandes mistérios e os grandes conhecimentos da mensagem da Bíblia, e querer saber e se achar que está lá no topo. Não é isso. Quando a própria Bíblia diz, pode conhecer tudo, mas se não tiver o amor fraternal, né? A caridade nada adianta, pode ter qualquer fé. A maior coisa que existe é uma pessoa ser dirigida pelo Espírito Santo. O profeta disse, a maior coisa que eu conheço é um homem ser dirigido pelo Espírito Santo. Agora, para ser dirigido, primeiro tem que se render, ou então vai querer dirigir, né? O irmão Davi, o irmão Levi ali, irmão Levi Leal, ele é da Argentina, há muitos anos nos conhecemos, batizamos. Está de pé por aí, irmão Levi? Ficaria de pé? Nosso irmão, né? Deus abençoe. E ele está agradecido a Deus por estar aqui na escola dominical. Você mora na Argentina ou morava? Agora está ali com o pastor Estevão, né?
Você é filho do irmão Leal? Pedro Leal? Sim. Sim, agora sim. Foi o primeiro que eu batizei em Misiones, na Argentina. Foi teu pai, sua mãe. Lembro, vocês eram bem jovens. Eu recordo que eu batizei um ali, era 5 da manhã, uma geada que era... Não sei quem foi, mas eu fico feliz de ver vocês aqui. E ali está sua esposa, né? Bem-vinda entre nós. Então, vocês estão entre amigos, entre família. E quando se está entre amigos, diz o profeta, a gente pode guardar as espadas, né? A gente se acha que está protegido, porque um protege o outro, não é? Saudações do pastor Estevão. Obrigado. Vamos ficar de pé agora, só para lermos a Bíblia. Na mensagem, Abraão e sua semente depois dele. Será a essa mensagem que nós vamos começar. A outra mensagem, ela foi bastante, como diz, eu tomei várias escolas dominicais, os jovens tomaram, os pastores tomaram, e apesar da gente não completar ela, a leitura, mas o essencial dela foi, como diz, mostrado. E foi fechado com chaves de ouro na última pregação, quando o pastor Daniel disse que tudo depende como a pessoa ouve. Entende? Para que possa ter sucesso no reconhecer e atuar, tem que saber como receber. Ouvir quer dizer receber. Como receber? Receber com todo o coração. Não é isso? Então, e ali o irmão Brana, ele começa a falar sobre que Noé ouviu, Abraão ouviu, reconheceu e atuou. Esses são os pontos que nós não seguimos, mas vocês têm lido e agora chegou uma nova mensagem para vocês, para todos nós, né? Alguma coisinha ali dentro dela que na hora certa a gente vai falar. Então, vamos ler as Escrituras em Gálatas 3, 29. E vocês, como diz, debulha esta mensagem, ore, pede a Deus que fale. São mensagens que o próprio Deus mandou que fossem gravadas e elas foram conservadas. E agora nós podemos desfrutar destas verdades. Então há uma razão de Deus ter feito isto. Gálatas, lá no Velho Testamento, irmão. Gálatas, capítulo 3, o último verso, que é o 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos todos ler? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Senhor, enriqueça nossas almas com a Tua palavra, e como alguém sai de uma mesa de alimentação satisfeito, que possamos sair desta manhã aqui diante de Ti, da Tua casa, satisfeito e agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Esta mensagem, ela foi pregada no dia 23 de abril do ano 61.
Eu volto a dizer, algumas pessoas dizem, ela é antes da abertura da palavra. Não, ela é a abertura da palavra também. Porque ela está dentro do ministério do profeta. Foi o profeta que trouxe. Foi o profeta que trouxe, e você vai aprender, muitas coisas serão abertas, e você ajuntando, aglutinando tudo isso, você só vai crescendo na vida espiritual. Eu não considero uma mensagem do irmão Branham velha. Se é velha, então a palavra de Deus é velha. Cada vez que a gente volta a estudar uma, vê coisas que não via antes. E sempre estamos aprendendo. Às vezes alguém pode colocar lá no topo alguns pensamentos próprios e achar que toda mensagem é só aquilo. Então, por que Deus mandou gravar todas elas e guardá-las? É porque a noiva teria necessidade disso, não é certo? Então, irmãos, você nunca deixe com que a sua fé seja isolada em certos setores. O tempo em que houve a palavra falada foi justamente antes da abertura dos selos. É um tempo de preparação. Alguém pode dizer, estamos diante de uma nova abertura da palavra. Quer dizer que a palavra antes não estava aberta? Quer dizer que você é profeta? Quer dizer que agora você é o cara, né? Então veja, sempre novas ideias virão com nome de abertura, nova, porque a outra ficou velha, caducou. Ou revelação, assim por diante. Vocês não se impressionem com esse jaguar, quer dizer, de palavra, essas palavras de efeito. Não se preocupe com isso. Então, eu prefiro ir no meu passo a passo. Alguém diz, isso é primeira puxada, isso é segunda puxada. Segunda puxada era conhecer os segredos dos corações. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Cadê a primeira puxada? Curas e tanta coisa profunda, cadê? Também não vemos isso em um grau alto. Entende? Algum chuvisquinho por aí, muito pouco ainda. Agora, se ensinar uma vida em Cristo, de comunhão com Cristo, é uma coisa, como diz, obsoleta, primeira puxada, quer dizer, fica lá atrás, nós estamos cá na terceira. Se estão na terceira, então prove com evidências, porque o irmão Branham diz que a terceira puxada, ela fala por si mesma, não precisa de eu dizer que é. Quando aquele paralítico da Porta Formosa foi curado e parou diante dos fariseus, dos sacerdotes, diz a Bíblia, que estes não tinham nada o que dizer, porque ali estava o homem. A terceira puxada, ela fala por si mesma. Diz o irmão Branham, isso é evidência, em ação. Cadê? Me mostre as ações. Não papo, garganta. Então vejamos, irmãos, que Pedro, então, Paulo, todos eles pregaram. Ficaram só na primeira puxada. Porque ali fala de marido, mulher, de lar, de patrão, de empregado. Não mintais, é o beabá da vida normal, né? Agora, quem melhor conhecia os mistérios do que Pedro, do que Paulo, do que João? Então nós precisamos desse beabá, né? Então vamos aqui, irmãos. Acabamos de ler que
Eu vou primeiro comentar, para depois fazer um comentário, para depois começarmos a leitura. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Olha bem, se sois de Cristo. Como é que podemos pertencer a Cristo? Verso 16 ainda de Gálatas 3 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Leia depois Gálatas 3. E a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, se estamos em Cristo, estamos nesta posteridade. E ainda no verso 7 do mesmo capítulo: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Entende? Abraão é tido como o pai dos da fé. Então vejamos, irmãos, que nós nos tornamos estas sementes quando estamos na semente real, que é Cristo. Em tua posteridade será abençoada todas as nações, quer dizer, os crentes de todas as nações. Jesus é esta semente real. A semente real é Cristo. Agora, Isaac é o natural, é a semente natural. Por isso, Paulo diz que não é contado os que são da semente natural, como filhos de Abraão, mas os da fé. Lembra vocês que Jesus chamou filhos do diabo pessoas que eram, no natural, semente de Abraão? Foi chamado filhos do diabo. E nós que somos gentios, considerados pela semente natural de Abraão, como pagãos, mais uma vez em Cristo, herdamos as promessas. Não é bonito isso? Agora, o irmão Brana, ele não vai, nessa mensagem, entrar nesse sentido, nessas coisas. Vocês vão ler a mensagem, então vou ajudar vocês a verem. Ele não vai entrar nisso, neste ponto, mas ele vai entrar nos exemplos que Abraão nos deixou que sua semente tem que copiar. Que jeito é a semente de um abacate? Redonda, não é? Parece um coração, não é assim? Quando fala em semente de abacate, você já sabe. Agora, que jeito é a semente da melancia? Pequena e chatinha, não é? Então, como parece a semente de Abraão? Tem que parecer com Abraão, ou não parece? Ou vai ter que ser uma semente de melancia? Então, a semente, ela copia. Entende? Ela é uma semente igual. E a lei de Deus é esta, que produza cada coisa conforme a sua semente. Não é assim? Então vocês vão, eu quero aconselhar vocês, antes de ler essa mensagem, já estão lendo, você leia o capítulo 12, começando com o capítulo 12 de Gênesis, e vai indo até a morte de Abraão, se eu não me engano, é o capítulo 25. Nesses capítulos, entre estes capítulos, o irmão Brana, ele toma alguns, como o capítulo 12, onde foi a chamada de Abraão. No capítulo 13, vemos a separação entre Abraão e Ló. No capítulo 15,
Então Deus anima Abraão e faz com ele um pacto. No 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e Sara para Sarai. Sarai para Sara. Então o profeta ele toma estes capítulos, pode ver que salta do o 12, o 13, salta o 14, daí ele fala do 15, salta o 16, fala o 17, fala o 18. Foi quando Deus visitou Abraão, entende? Foi quando Deus visitou Abraão, ali em Sodoma. E eu quero adiantar uma coisa, que esta mensagem vai ajudar muita gente que já está na beira do abismo a pular lá embaixo. Quando se fala deste nome. Porque Abraão, em inglês, como no hebraico, é Abraham. Abraão. Então ele foi acrescentado o nome de H. E Elohim também tem o H. E o irmão Brana diz, foi dado nome, Deus deu seu nome para Abraão. Hã? Sara também, em inglês fica Sara com H no final. É? Então, daí o profeta, então há muita mente fértil por aí, porque o Brana, né? Abraham, o pai dele quis por mais uma letra, por isso que a coisa surgiu, o novo nome de Jesus Cristo, devido a essas deduções. Então, se Deus revelou a palavra agora, através de alguém, então esse é Cristo, pronto. Uma idolatria, né? Não é só quem adora Pedro, Maria, São Benedito, não, há muita gente que tem uma tendência de idolatria. Nós honramos aqueles que Deus usa, mas se Deus não estivesse ali, o que o homem faz? Que você conseguiria sucesso? Uma vez o irmão Brana, ele até ficou doente, ele forçava Deus curar alguém. Vai sair ainda uma mensagem chamada Experiência com Deus, são 3 mensagens, as primeiras, ali é onde ele foi aprendendo. E ele ficava orando por uma pessoa, orando, uma vez orou acho que 1h15, ou sei lá, 1h30, até que aquele foi curado, e ele dizia, pode trazer os casos mais difíceis. E Deus disse, deixa que eu escolho a quem eu quero curar. Mas quando a coisa acontecia, porque ele cria que nada parará diante de suas orações, a fé do povo explodia, daí logo mais veio o anjo do Senhor e disse, se você seguir assim, vai chegar um momento que se as pessoas não verem sinais, não vão crer. Daí ele ficou em dúvida, mas daqui a um pouco ele não sabia se estava certo ou não, por causa dos resultados. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu para ele bem carrancudo e não falou nada. E ele se desesperou. Porque às vezes Deus tem que pôr o pé no breque. Entende? Para mostrar que o teu sucesso não é o sucesso dele. Não é o que ele quer. Daí o irmão Brana foi orar por um povo. Havia ali pessoas surdas, mudas. E ele disse, Senhor, se eu estou fora da tua vontade, que as pessoas que vierem não sejam curadas. E veio um surdo, semi-surdo, o coitado saiu zerado, surdo 100%, saiu pior do que veio. O meio gago saiu mudo de vez. Daí o irmão Brana parou, porque a coisa estava pior. E entrou em desespero. Entrou numa depressão e ele disse, eu vi que sem ele não sou nada, não há nada.
não sou nada. E ele tinha medo de voltar ao púlpito de novo. Foi preciso, irmão Brana, ser ajudado por alguém. E disse: irmão Brana, por mais que Sansão errasse, mas o dom estava sobre ele. Esse dom está em ti, irmão Brana. Mas ele consertou isto. E ele sentiu alívio quando viu fluir outra vez. Agora ele não forçava a coisa. Irmãos, Deus poderia usar qualquer um, João, Manuel, Bendito, qualquer pessoa, um africano, um chinês, qualquer pessoa. Essa pessoa que seria importante. O importante é Deus usando a pessoa. O importante é o tesouro, não é o vaso em si. Mas é como diz o irmão Brana na mensagem Laodiceia, que este mensageiro, muitos o confundirão como Cristo, pelo alto poder que estaria manifestando nele, enquanto outros lhe chamariam de demônio. Então, reconhecer, agradecer, como diz Paulo, que os irmãos glorificavam a Deus, entende? Como diz, em nós. Quer dizer, pela forma como Deus trabalhava em Paulo. Os irmãos louvavam a Deus, não louvavam Paulo. Eles não glorificavam Paulo, eles glorificavam a Deus. Vocês entenderam? Então eu aconselho vocês leem do capítulo 12 de Gênesis até o 25, quando Abraão morre. Então você vai saber do que é que o irmão Brana está tratando. O irmão Reinaldo esteve dizendo que ele, quando lia a Bíblia, leia a mensagem, ele gosta de ter a Bíblia. Porque quando cita as Escrituras, às vezes, entende? Você vai lá nas Escrituras para você saber do que está falando. E essa mensagem, o irmão Brana cita muitas Escrituras. Então você tem que conhecer o que está sendo falado ali. Não é certo? E você vai ver também nesta mensagem as etapas da graça na vida de Abraão: justificação, santificação, a bênção do Espírito Santo, a renovação, né? Até Abraão chegar aonde? A encontrar com Deus, Cristo em você. É a mesma etapa da igreja. A igreja passou por justificação, Lutero, santificação com Wesley, os dons com os pentecostais. Foi quando Abraão foi renovado, El Shaddai veio e disse: alimenta, nutra-te de mim. Entende? Logo mais encontramos Deus tendo comunhão com Abraão em sua palavra, que é um tipo da noiva, revelando, não é isso? Mas o que aconteceu com Abraão e Sara? Vamos adiantando aqui. Eles, para ter o filho, eles tiveram que serem renovados, restaurados. Poderia uma mulher com 90 anos, na condição de uma velha de 90 anos, ter filho? Ela suportaria as dores, as suas veias lácteas já estavam secas. Seu costume de mulher já tinha cessado, ela havia entrado em menopausa há muito tempo. Por isso, quando Deus visitou e disse que no tempo certo eles teriam filho, olha bem, Sara diz: terei eu ainda deleite, prazer com meu Senhor, sendo ele velho? E Abraão estava com seu corpo morto também. Então, antes de ter o filho, o que houve? O que houve? Eles tiveram que ser rejuvenescidos. Pode ver que depois que Sara foi rejuvenescida, até aquele rei desejou ela. Ainda bem que ele não perguntou os aninhos dela, né?
É isso aí. Eles foram rejuvenescidos. E antes de encontrarmos com Cristo, olha bem, porque antes de encontrar com o nosso Isaac, que é o tipo de Cristo, antes de Cristo manifestar, a igreja tem que ser mudada, este corpo tem que ser mudado, tem que ser transformado. Nós o encontraremos nos ares, não com este corpo, mas com aquele novo corpo. Cristo é o tipo do nosso Isaac. Entende? Aliás, Isaac é o tipo de Cristo. É o contrário. E eles estavam esperando Isaac. E a igreja, antes de encontrar com seu Isaac, que é Cristo, eles terão que ter um novo corpo, um corpo glorificado. Um corpo que não... Pode ver, Jesus, os discípulos ali dentro de um quarto, ele apareceu ali. Vamos dizer, mais rápido do que o pensamento. Então nós não estaremos limitados a isso aqui. Então vocês vão ver todas essas coisas. Agora eu quero dizer uma coisa importante, para que você nunca esqueça. O irmão Branham, ele nunca considerou o seu ministério como de qualquer um pregador, qualquer um outro ministro. Ele nunca considerou dessa forma. De um homem abençoado e usado. Não. Ele sempre viu o seu ministério dentro da Bíblia. Como foi nos dias de Sodoma. Ali havia aquelas 3 classes de pessoas: os sodomitas, representando o ímpio, Ló, representando a igreja morna, e Abraão, que não desceu em Sodoma. E Deus encontrou com Abraão e revelou o segredo. O irmão Branham, ele não considerou o seu ministério como qualquer coisa, não. Ele viu dentro da Bíblia, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. E aí isso não foi uma presunção da parte dele. Nós podemos ver que o próprio Deus vindicou isso aí. Então nós não vemos o irmão Branham como um Oral Roberts, que foi usado, como A, como B, como C, como um Orsbo. Entende? Não. Seu ministério é bíblico. Agora, não é porque ele aponta a Bíblia, é que ele está apontando ele, a pessoa dele. É o ministério que operou nele. Está bem? Então, essas coisas temos que entender. Essas coisas temos que entender. E você não pode confundir, olha bem. Olha bem, se você vivesse com Elias, ali dos dias de Elias, e você visse Elias dizer: não vai chover durante 3 anos, 3 anos e meio, E meio, segundo a minha palavra. Então Elias é Deus, ele nem usou o nome de Deus. Gente, como que um homem por si vai ter poder de fazer qualquer coisa? Se ele não transforma nem sequer, a estatura dele aumenta ou tira 1 centímetro? Porque a Elias estava em Deus. E a Bíblia diz que a noiva e o Espírito diz vem, quer dizer, ela fala a mesma coisa. Porque ela está em Deus e Deus está nela. É isto, irmãos. Se alguém vivesse nos dias de Elias, vamos dizer, quanta gente deve ter tido dificuldade? Quando Elias disse: Senhor, eu já estou cansado, eu não sou melhor que ninguém, me leve. Deus disse: está bem. Primeiro, você unja a Eliú como rei de Israel.
Jeú como rei de Israel. Você vai lá na Síria e unge um Azael, um certo jovem lá, e unge Eliseu no teu lugar. Elias, primeira coisa, ele ungiu Eliseu. Ele ungiu Eliseu. Parece que fez o contrário, e foi bem o contrário. E Eliseu tinha que, como discípulo, aprender com Elias. Quanto tempo Eliseu caminhou com Elias para aprender? Será que caminhou uns 3, 4, 5, 8, 10 anos? Eu não sei. Mas não se aprende de hoje para amanhã. Então, ele ungiu Eliseu. E, quando Elias foi tomado, alguém poderia dizer, olha, Elias tem que voltar. Por que não foi ungido o Jeú, não foi ungido o Azael? Vai ver que quando Deus falou com Elias, Jeú ainda era um soldado, um cabo. Azael ainda era uma criança. Mas quem foi que ungiu Azael? Eliseu. E quem foi que ungiu Jeú? Nós nem sabemos o nome, foi um dos profetas. Acontece que todos estavam na mesma linha do ministério. E foi quem? Elias? É o ministério de Elias que ungiu isso? Ou não foi? Ou é o homem que tem que ser? Vamos lá. É o ministério. Se você pegar no pé da letra e tiver, você vai dizer, falta, ele tem que voltar, ele tem que ressuscitar. Há pouco não havia essa doutrina aí de retorno? Uma bobagem, um espiritismo? Hoje estão quietinhos, mas depois de causarem muitas mortes espirituais, muitas divisões, tantos proselitismos, não é? Alguém tem que responder naquele dia diante de Deus. Hoje descobriram que está errado? Graças a Deus. Mas eu sou por esse lado, irmão. A pessoa tem que voltar. O caminho que é por onde tem que voltar. Se isso acontecesse comigo, eu queria que Deus me desse graça e dizer, igreja, vocês me perdoam. Eu pediria perdão ajoelhado. Colegas, eu pediria publicamente. Se eu ensinei pela internet, eu pediria pela internet. Esse negócio de descobrir, dar um jeitinho brasileiro, ficar moitado ali e dizer, não, consertei. Não. É a mesma coisa de tanto ismo que surge. Isso tem perna curta. Daqui um pouquinho, estava, mas não estava, ppp. Mas quantos escândalos, quantos problemas, quantos morreram. Há sangue na mão de muitos pregadores. E nada melhor do que o tempo. O tempo é a melhor coisa que existe. Então, como eu disse, o irmão Brana viu o seu ministério dentro das Escrituras. Então, começando essa mensagem, irmão, eu vou saltando aqui um pouquinho, para não começar desde a primeira palavra. Ele diz, no 2, se você não é um soldado, você não é atingido. Alguém disse e ele repetiu, né? E conforme as batalhas aumentam, ora, você se torna um verdadeiro alvo. Então só há uma coisa a fazer, colocar toda a armadura da fé, permanecer fiel a Deus e marchar adiante. Isso é tudo. O exército de Deus não bate em retirada, ele avança. Muitos deles caem no caminho e começa isto, aquilo, ou aquilo outro. Quer dizer, é uma forma de cair. Quem está numa guerra pode ser ferido, pode cair. Mas desde que não morreu, vamos sacudir. O bom é não ser ferido, né?
Mas qual a maneira de cair? E começam isto, quer dizer, uma interpretação, outra aquilo, aquilo outro. Mas o exército de Deus marcha adiante. Quer dizer, a igreja permanece. Estamos seguindo em frente e sempre. Logo após a leitura, o irmão Branham sempre ele diz, a leitura da Bíblia, onde lemos, ele sempre está dizendo que ele, devido à sua falta de instrução, na verdade, o irmão Branham não tinha instrução escolar, mas ele era uma pessoa de muita leitura, como diz, viajado, né? E Deus lhe deu uma memória fantástica. Ele gravava, tem pessoas que têm uma mente fantástica. E ele, para percepção, ele olhava uma coisa, o Neville perguntou ao irmão Green, porque o irmão Green tem uma boa mente, ele guarda as coisas, ele disse, o senhor conhece alguém que tem assim uma mente espelho, como falou irmão Branham. Irmão Branham, se ele passasse a vista assim, ó, ele ia saber a cor da cortina, cada coisa. Porque ele aprendia, ele tinha que olhar com as visões e estar bem atento para ver detalhes. Então, são capacidades que Deus permite, né? Há pessoas que têm uma mente tão boa que se você conversa com eles hoje, e eles encerram a conversa, daqui a 10 anos, eles podem continuar a conversa naquele ponto que partiu. Se eu não me engano, Oppenheimer, não sei pronunciar, o pai da bomba atômica, ele tinha que dar uma palestra lá no meio dos cientistas de um outro país. Sabe quantos dias? Ele deu a palestra na língua daquela gente. Sabe quantos dias ele gastou para aprender aquela língua? 4 dias. Eu nem 4 séculos eu aprendo. Por isso eu digo, olha, eu sou a maravilha de Deus, sabe? Eu ponho em cima, saio embaixo, parece estar sempre furado, não guarda mais nada. Mas tem pessoas que têm uma mente fantástica, a gente nunca deve subestimar. Entende? Agora ninguém ganhou de Salomão a não ser Cristo, né? Então vejamos que o irmão Branham dizia que ele era um tipologista, e ele se desculpava na sua falta de educação, mas nós sabemos que a maneira correta de entender as coisas é olhando a sombra. Se você não conhece um camelo e visse a sombra de um camelo, você teria uma noção. E a Bíblia diz que todo o Velho Testamento é uma sombra, é tipo sábado. Tem gente que guarda sábado por aí, mas sábado é uma sombra. Se temos o real, por que guardar uma sombra? Quando a luz chega, ela absorve a sombra, porque a sombra é devido à luz batendo em algo material. Mas quando a luz chega no material, a sombra desaparece. Por que guardar a sombra? Dias de festas, luas novas e tantas outras coisas. Circuncisão e assim por diante. Então vejamos que ele mesmo diz o seguinte, parágrafo 18. Quem está com a mensagem pode ir para o 18. Agora, se eu posso satisfazer você com isto ou não, eu não sei. Mas para mim isso certamente me satisfaz. E não sendo eficiente em educação, ainda assim eu tomo as escrituras do ponto de vista de um tipo. E mais como tipologista para tipificar o que foi e o que será. Porque nós sabemos que as escrituras todas têm um significado composto. Então, ele diz que ele tomava as escrituras sempre olhando os tipos. E não é isso belo, genuíno, seguro, do que olhar o que disse o professor de teologia lá.
Daí ele diz, porque ela sempre tem significado composto. Quer dizer, o que é um significado composto? Quer dizer, ela fala duas coisas. Como em Mateus 3, que diz, do Egito eu tenho chamado meu filho. Agora, se você seguir essa referência, você verá que significa Jacó, seu filho, e também Jesus, seu filho. Então, voltando aqui, quando a Bíblia diz, do Egito chamei o meu filho, não está falando de Cristo, está falando de Israel, de Jacó, Deus tirando eles do Egito. Não fala de Cristo, mas quando ela cita Cristo, que Jesus foi ao Egito e depois do Egito chamei meu filho, quer dizer, é um sentido composto. Estão entendendo? É um tipo. Israel é um tipo, a Bíblia diz que é um tipo nosso. Então, ao tipificar, nós vemos onde o Velho Testamento tipifica o Novo. E todas essas diferentes sombras e tipos, como a lua e o sol, é um tipo de Cristo e a igreja. E quando o sol se põe, a lua dá a luz na ausência do sol. Então, veja, o sol, tipo de Cristo, a lua, tipo da igreja. A igreja não tem luz própria, como a lua não tem. Mas na ausência do sol, quem é que brilha? É uma luz, às vezes, opaca, mas é luz, né? Então, nós vemos ainda, irmãos, quando a Escritura diz que e se sois de Cristo, a nossa leitura, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O profeta diz no parágrafo 23, agora a promessa foi feita a Abraão. E, pode observar que tem um E. A conjunção que liga a sentença, né? Abraão e sua semente. A promessa foi dada a Abraão e, olha a ligação, sua semente. Isso é correto. Agora, como entramos em Cristo? O assunto começa com isto. Como viemos a Cristo? É quando nos tornamos cristãos? Como nos tornamos cristãos? Quando estamos cheios com o Espírito de Cristo. Então nossa vida é governada pela vida de Cristo que está em nós. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando é que nos tornamos genuínos cristãos? É quando Cristo habita em nós. Não quando a pessoa diz, eu sou um cristão, não é isso. Por isso, esses dias o pastor Daniel explicando aqui de uma maneira bem simples, nós vemos que no Pentecoste houve a coisa mais profunda. Ali foi quando o próprio Deus desceu para viver no seu povo. Batismo do Espírito Santo é você se tornar uma casa de Deus, uma morada de Deus. Batismo do Espírito Santo não é ter uma experiência agora e tudo mais, e depois seguir a velha vida. Não. É uma experiência permanente. Deus habita em você e pronto. Nós não vemos isto no Velho Testamento, em parte alguma. Vemos que Deus veio sobre Jesus, encarnou Jesus na cruz, morreu e enviou o seu Espírito sobre os crentes, e ele vive na igreja. Esta é a vinda espiritual, foi no dia do Pentecoste. Entende? Quando Deus veio e morou na sua igreja. A vinda espiritual é aí. Vocês estão entendendo? Essa é a vinda espiritual. Só há uma vez. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca foi embora para voltar de novo. Não, ele permanece na igreja.
nesse ministério, filho de Deus. De filho de Deus, que representa o sacrifício, a misericórdia, o altar da intercessão propiciatória. É que Deus na igreja. E esse ministério não passou, porque é Deus na igreja. Ah, mas ele exerceu o ministério filho do homem. Diga-me uma coisa. Você que é pai e avô dentro de casa. Você tem seu filho, para ele você é pai. Seu neto, você é avô. Para sua esposa, você é o esposo. Pode o neto chamar o avô de esposo ou de pai? Ou a esposa chamar de vovô? Deus, quando ele manifesta de uma maneira, não quer dizer que ele deixou de ser a outra maneira. Quando Jesus estava aqui como filho do homem no ministério profético, ele atendeu a voz, ó filho de Davi, ele parou. Não é porque Deus se manifestou em um ministério hoje que terminou. Entende? O ministério filho de Deus. Para a igreja ele segue sendo filho de Deus. Agora, se ele manifestou em um ministério, isso não quer dizer que a igreja são profetas. O que vindica um profeta é a sua profecia. Nós cremos na mensagem profética e tudo mais, mas isso não nos faz ser filho do homem. Por isso o sangue está sobre o propiciatório. Não é certo? Amém? Amém? Isso são coisas muito simples. Então, vamos adiante. Senão a gente começa, né? Então, a vinda espiritual não foi no dia do Pentecoste. Deus veio. Ela é uma só. Agora, a vinda de Cristo, propriamente dita pelas Escrituras, vou eu de novo aqui. Ela é física. Ela é física. São três. Três é a matemática. Filho do homem, quer dizer a qualidade de profeta. O mesmo Deus, não outro. Filho de Deus é o mesmo Deus na igreja. E hoje a igreja está aqui, então Deus está marchando com ela. E filho de Davi é a qualidade de rei para Israel no milênio. E isso ele virá fisicamente. A primeira vez ele veio para redimir, a segunda vez ele vem para levar a igreja. Nós o encontraremos nos ares, é isso? É fisicamente, olha lá em Tessalonicenses 4. E a terceira vez é para os judeus, como filho de Davi, como rei. Não existe 4 vindas. O grande problema que existe, irmãos, é como a gente estava falando esses dias. É que um pastor, um pregador, ele tem que tomar a palavra. Quando se diz a palavra, você tem que ter toda a palavra. E como diz o irmão Brana, você não pode tomar um ponto isolado da Bíblia e dizer que ela é tudo. Não, você tem que concordar de Gênesis até o Apocalipse, certo? Você tem que concordar. Porque se isolar, o diabo isolou a Bíblia, pegou o Salmo 91 e fez dela o quê? Uma tentação. Eva, o diabo pegou, girou o contrário e fez em forma de pergunta a mesma Bíblia. Mas se ela ficasse com toda a Bíblia, ela não faria o que ela fez. O diabo disse para Jesus, está escrito, nem só de... ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece com teu pé em pedra. O profeta diz, ele não estava tropeçando. Pula daqui lá embaixo, né? Pule. Jesus diz, também está escrito. Olha, você tem que aglutinar as escrituras, juntar os assuntos.
E mais, a mensagem é a mesma coisa, porque a mensagem ela explica a Bíblia, ela não vai contra a Bíblia. Se fosse, que profeta seria esse? Seria um falso. Aonde está então, irmão Febrônio, o grande problema? De muitas ideias fantásticas, brilhantes, como bolinhas de Natal, né? Sabe por quê? É que antes de tomar as escrituras e fazer um levantamento, aí pode dizer, está na Bíblia, em primeiro lugar, essa é a base. E depois, contextualizar o seu assunto. Faz o contrário. Primeiro, vem um pensamento e a pessoa faz um quadro. Primeiro contextualiza. E depois vai usar da Bíblia, vai usar da mensagem, só para confirmar seus pontinhos, suas conveniências. Mas estão metendo os pés pela mão. A coisa está ao inverso. Por isso é que dá problema. Agora, faça você, a sua vida, a sua fé, todas as coisas, que ande dentro dos princípios de Deus, dentro dos níveis de Deus. Mas o que muitos querem seguir, não, todo mundo faz assim, a sociedade é assim, hoje tem direito a mulher, a Maria da Penha, né, a lei aí, olha isso, aquilo, o homem, eu sou o chefe, homem, age de acordo com os princípios da Bíblia. Ame a sua esposa, a proteja como um vaso mais fraco, obedeça aos vossos maridos, honre-os, entende? Abraçara chamava meu senhor, o seu marido. Ela dava honra, isso que representa a honra. Não é dar chute, dizer palavras que não se fala nem para um cachorro, e depois quer dizer que Deus está bem com Deus. Está bem coisa nenhuma, fora dos princípios. O que precisamos é encontrar os princípios de Deus, e os princípios estão aqui, ó, e andar por esses princípios, sem importar o que diz a sociedade, irmã, sem importar o que diz as modas, ande como uma dama diante de Deus, se vista decentemente. Para que está empetecada aí igual a árvore de Natal? Ande dentro dos princípios e vê se Deus não vai honrar. Deus honra, é a sua própria palavra. Deus olha por Ele mesmo. Ele diz, eu cuido das minhas palavras para cumprir. Agora querem que Deus desça ao seu nível? Não, não. Então nós vamos seguir aqui. A promessa foi feita a Cristo, a Abraão e sua semente. E estando nós em Cristo, estou lendo 25, somos sementes de Abraão. Como é que nos tornamos sementes de Abraão? Estando em Cristo. E Cristo em nós, né? Entramos em Cristo por uma profissão? Não. Entramos em Cristo por se unir a uma igreja? Não. Entramos em Cristo pelo batismo nas águas? Não. Como entramos em Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 12 diz que por um Espírito somos todos batizados no corpo. Que é o corpo de Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros deste corpo. Por isso que é tão importante o batismo do Espírito Santo. Entende? Deus vir e morar em ti, morar em mim. E é Ele que nos coloca dentro deste corpo, que é a noiva. É a única que vai ser arrebatada. Não é porque eu creio nisso, não é porque eu creio naquilo,
Não é porque eu fui batizado em nome de Jesus, eu tomo da ceia, meu pai e minha mãe é crente, eu creio, eu leio as mensagens. Isso não é estar no corpo. Por um Espírito somos todos batizados no corpo. Alguém chama isso uma coisa velha? Então fica com as suas novas, me dê a velha. Agora nós lembramos que por esse Espírito somos trazidos para o corpo de Cristo e somos livres dos julgamentos de Deus. Você não pode ir a julgamento depois que você está em Cristo, porque Cristo tomou o julgamento por você. Ele ficou em seu lugar como Adão. No princípio, Adão não foi enganado. E 2 Timóteo nos diz isto. Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora, Adão não foi enganado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas Eva foi enganada. Ela pensou que estava fazendo o que era certo. Satanás deu a ela cerca de 95% do evangelho puro. E os outros 5% foram suficientes para perder tudo aquilo. Então nós devemos ser não apenas parte do evangelho, nós devemos ser o evangelho completo. Nós devemos ter toda a palavra, pois o anticristo é um pregador parcial do evangelho. Nós sabemos disso, e suas obras são parte do evangelho. Em Mateus, Jesus disse em Mateus 24:35, que o anticristo nos últimos dias estaria tão parecido do verdadeiro Cristo que enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Eu ouvi nosso irmão Billy Graham dizer alguns dias atrás, em uma mensagem, que o anticristo já tinha enganado os eleitos. Mas isso não é assim, irmão Billy. Eu, não discordando de um grande evangelista como esse, mas eles não podem. Se fosse possível, mas não é possível. Se fosse possível, mas não é possível. Porque a igreja foi eleita para a salvação eterna e não há nada que possa separá-los. Eles são de Cristo e isto é tudo. Eles estão no corpo de Cristo e nada pode separá-los. E isso é parte do assunto nesta tarde. Você veja, às vezes alguém pode dizer coisas que não tem base bíblica, igual Billy Graham. Os eleitos já foi enganado. Mateus 24, né? 24, não é 24:35, não. Diz o seguinte: se possível, se. Agora, por que não é possível? A eleição, você foi eleito ser morada de Deus, você se rendeu. Por isso, irmão, você nunca confia em você. Nunca confia em você mesmo. Eu tenho que estar esperto e ver para não ser enganado. Coitado, já caiu onde o diabo quer. Faça como Jesus. Ali está o grande exemplo para todos nós. Até para o irmãozinho mais simples que não entende, fica com o que está escrito. O próprio Deus, quando se fez carne, escondeu atrás de sua palavra, e nós, que somos carne. Acha que vai se salvar pela tua esperteza? Eu tenho 30 anos de fé. Quantos anos você tem de idade, irmão? Eu tenho 55. Então você já é bem experiente. Me conta, quantos anos tem o diabão? Ou quantos milhões ou bilhões de anos? Sei lá quanto. Você quer ganhar dele? Por isso diz o irmão Brando, não subestime. Se o diabo, a Eva, como alguém disse, eu já repeti aqui,
A escritura de Eva era uma frase de Adão. Não comereis do fruto da ciência do bem e do mal. Era só isso. E garanto que todo dia que Deus vinha conversar com eles, Deus lembrava das escrituras. Porque Deus não fala fora. Entende? E olha, uma escritura que qualquer um guarda de cor. O diabo conseguiu inverter a coisa. E hoje que temos 66 livros, milhares de versículos, 1000 e poucas mensagens. Eu não vou ser enganado. Que pobre. Se Eva, que era inocente, não conhecia malícia, não conhecia pecado, ainda foi. E nós que já nascemos em pecado, já com a metade vendida para lá. A inclinação. Irmãos, não confiem em vocês, confiem na graça. Se renda a Deus, fica debaixo desse guarda-chuva, Deus sendo você a casa dele. Quero ver o inimigo que vai tomar conta dessa casa. Se você tem um novo morador, se Deus está ali. Por que a igreja não é enganada? Porque Deus está nela, ela foi eleita, Deus vive nela. E Deus não é enganado. A primeira igreja, olha o que diz o irmão Brana, no 29, já na terceira linha. A primeira igreja, aquela igreja cristã que foi estabelecida em Jerusalém no dia do Pentecoste. Todo teólogo terá que concordar com isso. Cada teólogo leva a sua igreja de volta àquele tempo, a igreja católica. E é certo que a igreja católica começou no dia do Pentecostes. Exatamente correto. Mas então, cerca de 200 anos depois, 300 anos depois, eles se afastaram daquilo e se tornaram uma organização. E então eles organizaram uma grande igreja universal. A palavra católica significa universal. E a partir daí eles começaram a ter uma sucessão apostólica e trazer outro homem para tomar o lugar de Pedro, os papas. Eles começam a chamá-los de bispos e assim por diante, e eles realmente começaram no Pentecostes, isso estava certo, porque todo o cristianismo começou no Pentecostes, quer dizer, todo mundo, né? Agora a coisa que eu me pergunto é que se todos nós cremos que começamos lá atrás, então por que não estamos fazendo como eles fizeram lá? Por que não recebemos a bênção de Deus sobre a igreja, como eles receberam lá, sendo católicos ou qualquer que sejamos? Então, por que não temos o mesmo Espírito? Por que não temos o mesmo Espírito movendo e fazendo as mesmas obras que eles fizeram no passado? Quer dizer, o profeta está questionando. Se todos dizem que nasceu ali, por que não mantiveram o exemplo do princípio? Aí ele responde: é porque nós recebemos um pouquinho disso ou daquilo e descansamos nisto e fazemos uma doutrina disto e ponto. E organizamos isto e deixamos ir assim. E então dizemos, aqui estamos. Deus se move e nos deixa. É exatamente o que ele fez com os católicos, luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas e pentecostais e assim por diante. Ele tem feito a mesma coisa e ele continuará a fazê-lo quando você traça uma linha e diz, bem, vamos nos agrupar e nos separar do resto deles. A Bíblia diz que eles fariam estas coisas nos últimos dias, aparentemente sem ter fé. E é isso mesmo, nós queremos a fé que uma vez estava. Então, vocês vejam, por que as coisas não se mantêm no princípio? Começa
mas logo surge um dito, logo um se agrupa aqui, outro facciona ali, cria uma ideia, como diz o profeta, rompe a fraternidade, e a coisa mais baixa que tem, para mim, a modo de ver, são pessoas que começam a fazer proselitismo. Você diz, que é isso, pastor, proselitismo? Não ganha almas na sua cidade, mas vai trabalhar na igreja do seu irmão, do seu colega. Há ministérios, basta qualquer um, irmãos, desculpa, eu vou falar assim. Põe uma ideia na cabeça, põe alguma coisinha aí, logo ele vai encontrar seguidores. E há ministérios sem expressão nesse Brasil, eu conheço ministérios sem a mínima expressão. Não tinha expressão. Mas quando se quer ter uma expressão, basta criar uma doutrina. Basta inventar uma doutrina. Pronto, se tornou mestre, se tornou o expoente. Olha o chapéu de papa dessa linha. E todos os outros seguem ali. O assunto entende? Começa o quê? Às vezes uma igrejinha do tamanho de um ovo de codorna. Mas o que acontece? Com essa ensino, e hoje com a facilidade na internet, CDs, envia gratuitamente e faz seu evangelismo aonde? No meio dos irmãos. E desculpa uma coisa, enquanto mulher der luz, vai sempre nascer bobo por aí. Desculpa a minha expressão. Mas isso é o quê? Começa a criar doutrina, começa a fazer grupo. Nós somos o grupo da terceira puxada. Os pastores da terceira puxada. Nós somos o disso, nós somos daquilo. Igreja, eu já vos disse e volto a dizer, vocês nunca põem a vossa fé em grupo, em homem algum. Põe a vossa fé em Deus. O homem pode falhar. Oh, eu pertenço ao companheirismo do Brasil. É a mesma coisa dizer, os assembleianos pertencem aos assembleianos. Metodista, metodista, batista, batista. Ao companheirismo do Brasil. Ali, só porque nós estamos ali. Qual o exemplo do nosso profeta? Ele pertenceu a algum grupo? Ele pertenceu a algum sistema? Não. Ele respeitava tal, mas ele não se comprometeu com nada. Tratava todos bem tal, mas ele não se comprometeu. Você pode respeitar e sem se comprometer, com grupos, com espírito. Eu não creio, não creio em espírito de grupos. Eu não creio. Eu já lutei a minha vida toda, pensando que estava numa boa causa, depois vi que a coisa formou um grupo. Prefiro andar sozinho se for preciso. Porque se for para defender grupo, se você está numa doutrina, num ismo, você só pode ter companheirismo com aquela gente que crê da mesma forma. Isso não é grupo? É grupo. E Deus nos enviou o profeta e condenou todos os grupos religiosos. Se condenou, como que Deus vai aceitar dentro da mensagem o mesmo espírito denominacional? Nós somos isto. Denominação quer dizer dar-se um nome. Nós, isso. E eu me pergunto aqui uma coisa. Eu vou terminar por aqui. Eu me pergunto. Deus enviou essa mensagem, tudo bem. Mas eu pergunto. Será que todos estão na mesma luz, vendo como o profeta via?
ou vão perdendo a luz. À medida que cada geração passa, menos luz, menos visão espiritual. Respeitamos essa geração nova, graças a Deus, tudo bem. Somos nós os velhos. Alguém disse, se eu fosse, eu pegaria uma metralhadora e mataria tudo, esses velhos. Mas os jovens entraram na terra foi sob a orientação dos velhos, não sozinho. Que bom espírito, né? Dizer que mataria. Aí está as coisas, irmãos. Aí está as coisas. Será que não estão retornando sem ver que estão retornando? Quando na verdade temos que avançar. E eu penso muitas vezes, vocês sabem, sou eu, sei lá, se vocês pudessem andar um pouco na minha cabeça, vocês iam ficar assustados, porque quem anda, viaja, lê, e olha, observa, com essa carona de Palerma, sabe? Mas a gente vê alguma coisa atrás desses óculos. Só que a gente fica quieto, vê o que fazer, é meio bobo mesmo. Então tá. Mas eu pergunto, será que o povo da mensagem não está inclinado, fazendo da mensagem mais um grupo? Nós somos da mensagem como nós somos da Assembleia, somos da Universal. Isso adianta uma coisa, irmão Brando dizer a mesma coisa, isso é um chiqueiro. Perceba o que é a mensagem. O profeta pregou a mensagem no meio de todos os sistemas, quando não havia gente da mensagem. Agora o povo da mensagem tomar e se selecionar, se excluir, porque tem pessoas que pensam que um denominacional é um lixo. Eu prefiro ver eles servindo a Deus lá do que ver lá no bar. Tem gente que qualquer coisa, olha, acha que nós somos o top. E o que diz a Bíblia? Provérbios, que a humildade deveria ir diante da honra. Mas o que existe é muito orgulho. O que existe é muito orgulho. Quando eu era um jovem pregador, meus 20 anos, eu fui falar com um certo obreiro pentecostal, eu magrinho, né? Novinho, e fomos ali falar alguma coisa, isso lá em Minas. Eu recordo daquele irmão, grande pastor, né? Pentecostal. Ele pegou assim na cinta, ó, fez assim, ó. Quer dizer, nunca esqueci disso, quer dizer, nós estamos em cima, no top, vocês estão embaixo. E eles não sabiam que já estava caído a tempo. Nunca esqueci daquela expressão de orgulho, de nariz empinado, quer dizer, em cima de um taco alto. Será que a mensagem não tem te feito mais orgulhoso do que um cristão humilde, verdadeiro, sincero? Jesus, os apóstolos, vamos dizer, vestiram a roupagem celestial. E eles eram homens comuns, pessoas comuns. Hoje se cria dignitários. É o nosso tempo. Mas o grande problema hoje é esse espírito de igreja, de organização. Se nós fizéssemos uma viagem, fôssemos para o tempo da primitiva, nós não íamos encontrar igreja, não íamos encontrar homens com gravata. Eles viveram ali de um modo assim, ó, como sal, mostrando a sua influência, não sal dentro do pacote, mas o sal em ação. Hoje queremos ser um sal mais empacotado, gente, saia do pacote, influencie a sua vizinha, seu vizinho, sua casa, viva simplesmente para Deus.
Não se preocupe tanto com os demais, que às vezes se preocupa tanto com outros que você mesmo não vive o evangelho que deveria viver. Se o filho não quer, sirva você a Deus. Põe aquilo na mão de Deus e diga: Senhor, não é isso que eu quero para ele. Deixa que Deus cuide. Não vai sair atrás porque ele saiu atrás. Vou atrás para trazer de volta. Trazer de volta tem que sair do seu lugar de uma cristã. Ah, mas meu filho, e daí? Sair do seu lugar de um cristão? Não, eu não creio que um cristão deva descer de Deus, da palavra, entende? Se tornar um pervertido para ganhar pervertidos. Então é isto. Por que a coisa, está concluindo aqui, termina não se manifestando? Porque, em outras palavras, saíram do princípio. Qual deva ser então nossa preocupação? Vamos ao princípio. Eu creio que Deus tem posto a sua mensagem diante de nós e temos que retornar. É como diz, converter o coração dos filhos aos pais. Converter quer dizer voltar. Às vezes isso não é de uma vez, pum! Não, é passo a passo. Porque passo a passo foram saindo, então temos que ir retornando. Amém? Amém. Fiquemos de pé. À tarde estaremos aqui, eu não sei se vamos continuar com a escola dominical, né? Mas vamos avançar e você leia esta mensagem. É a mensagem do mês, mas não espero que seja só essa que você vai ler durante o mês, né? Meta a cara das mensagens na Bíblia e vamos criar bastante raízes. Senhor Deus, Pai querido, nós não somos nada e nunca queremos usar do púlpito para estar condenando, mas se condenamos, queremos condenar espírito errado, coisas erradas e condenamos em nós mesmos, Pai, também. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e, como verdadeiros e genuínos cristãos, possamos receber o que vem da Tua parte. E à medida que recebemos de Ti, nós simplesmente vamos deixando tudo aquilo que é para trás. Eu creio que nós precisamos mais de um esvaziamento antes de um enchimento. E pedimos que o Senhor faça isto, meu Pai. Abençoe Teus filhos, Tuas filhas, por onde quer que se encontre agora. Peço que o Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, até às 6 da tarde.